São exatamente 11 horas da noite enquanto eu gravo esse vídeo. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, o que é que eu vou falar nesse vídeo, porque eu não tenho um roteiro pronto. Mas o que se fala muito o tempo todo na internet é sobre o vídeo do Felca chamado Adultização. E eu não quero aqui simplesmente colocar o vídeo do Felca pra rolar e ficar falando em cima do vídeo do Felca, justamente porque eu entendo que provavelmente todos vocês que estão vendo esse vídeo já assistiram o vídeo do Felca, que é basicamente um documentário, um vídeo gigantesco, cheio de coisas, cheio de fatos, cheio de provas, enfim. É um documentário, não é só um vídeo qualquer aqui do YouTube. E o que é que eu quero dizer com tudo isso, enquanto a gente vai ver aqui alguns vídeos, eu vou falar sobre esse tema, que é um tema que eu pesquisei, li muito a respeito, já fiz vídeos sobre aqui no canal, que eu vou até mostrar pra vocês aqui, que algumas pessoas estão comentando. Ah, visionário, vídeo do Felca, não sei o que, não sei o que, enfim, falando, porque eu tinha feito um vídeo falando sobre isso. E eu quero dizer com isso tudo é que isso não é sobre nós. Não é sobre um influenciador pequeno, não é sobre um influenciador gigante, não é sobre nada disso. É sobre a mensagem que está sendo repassada. Isso aqui não é sobre quem falou primeiro, isso daqui não é sobre quem falou por último. Isso aqui é sobre as crianças e adolescentes que estão envolvidas nisso. E todos os temas dos vídeos que eu fiz, que eu falei sobre isso, foi com muito embasamento. Como eu falei pra vocês, muito documentário, muita pesquisa, muito estudo. E isso é uma coisa que a gente acha que só acontece no Brasil, e que tá acontecendo agora dessa forma com as redes sociais, só que o buraco é muito mais embaixo. E eu vou falar aqui com base em tudo que eu já pesquisei, como falei pra vocês, eu não tenho um roteiro pronto. Eu quero simplesmente reagir aqui a alguns vídeos e falar mais sobre esse assunto, porque eu acho que nunca é o bastante, nunca é o bastante. Isso é um assunto que sempre precisa ser falado, porque muito se fala tipo assim, ah, agora lei Felca, lei não sei o quê. Cadê o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil? Não tem, não? Só que eu só tá mostrando, com um trabalho muito bem feito, o que já deveria ter sido feito há muito tempo, não só pelos governantes desse país, mas também pelas redes sociais. Como que permite esse tipo de conteúdo estar sendo monetizado? Se eu falar pra vocês, se eu falar um palavrão aqui no YouTube, eu perco a monetização do vídeo, tá? Que fique bem claro. Então, assim, é uma coisa muito complexa. O negócio é muito mais embaixo. Vamos ver alguns vídeos e falar sobre esse assunto aqui tão sério. Imagino eu que todo mundo já viu esse vídeo aqui, né? Que eu só pesquisei Felca e é o primeiro vídeo que aparece no YouTube, enfim, que seja, é o vídeo do Felca. Que provavelmente todos vocês já viram, e se vocês não viram esse vídeo, por favor, vejam. E agora, depois que isso tudo, né, tá passando, tá rolando e tal, o Felca tá sendo visto como herói, às vezes tá sendo visto como vilão, as pessoas estão querendo usar de outros argumentos, talvez absurdos, pra poder falar mal de um trabalho que ele fez, que foi um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, provas e fatos, enfim, mostrando tanta coisa, ele mostrou o algoritmo ali pra vocês verem na hora, e as pessoas estão assim na internet com tantos comentários. Vamos ver esses comentários. Esse aqui é um dos vídeos que o Felca postou lá no TikTok dele, se eu não me engano. Vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer. Bota a mãozinha. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de socialização. É aí que entra o Ítalo e outros. Por que pessoas como essas insistem em tirar a infância das crianças? A infância é um período... Sabem uma coisa que é muito bizarra? É que assim, se você vê em vários comentários do vídeo do Felca, tem muitas meninas comentando, tipo assim, quando nós mulheres somos crianças ou pequenininhas, enfim, estamos andando na rua, o tipo de assédio que a gente sofre é muito maior do que o da vida adulta. Então você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai virando mulher. Muitos desses homens que estão te assediando aí na rua, eles param de olhar pra você. Porque você já sendo uma criança ali exposta, você já tá sofrendo todo o tipo possível de pessoas mal intencionadas que podem estar perto de você. Agora vocês imaginam esses pais, esse tipo de conteúdo feito na internet de uma forma... Eu não vou falar que é de uma forma inocente, porque muitas vezes não é tão inocente assim, tá? Eu tava lendo os comentários quando eu fui pesquisar e sobre documentários que eu vi e sobre mulheres que são jornalistas especificamente nesse assunto nos Estados Unidos, nesse assunto de crianças que ficam virais, de crianças que começam a fazer conteúdo muito pequenininhas. E o que mais tem são pais que expõem elas na internet falando isso, falando tipo assim, ah, pelo menos aquele homem que está assistindo o conteúdo da minha filha não vai estar machucando ninguém na rua. Ele tá só assistindo o conteúdo da minha filha. Eu já coloquei esse comentário aqui em algum vídeo meu que eu falei sobre o assunto e vocês ficaram extremamente impressionados e em choque. Então não vem falar aqui que muitas dessas coisas são inocentes porque não são. E pelo amor de Deus, ninguém vem com essa história de que tipo assim, ah, as mães emanciparam e colocando pra aquele lugar pra dar uma coisa melhor de vida. Então quer dizer que tá tudo bem você vender o seu filho por um iPhone? Você vender o seu filho por uma comida? Você vender o seu filho por
qualquer outra coisa, ele vai ter contato com aí homens, enfim, todos os tipos possíveis de coisas horrorosas, mas tá tudo bem, porque você achou que é isso. E é esse tipo de justificativa muita gente fala, tipo assim, ah, mas a mãe não sei o quê, e aí por isso o filho... Não. Curtíssimo das nossas vidas e todo o resto é vida adulta, adultizar uma criança, fazê-la crescer rápido demais, é um dos maiores pecados que você pode cometer com uma alma. Mas respondendo à pergunta do porquê alguém faria isso, dinheiro. Para almas inescrupulosas, tudo é uma forma de ganhar dinheiro. E qual o valor de uma infância roubada? Quanto de dinheiro entrando fecha essa conta? O nome influenciador não é à toa. Se você tem uma câmera e um público, você tem poder para influenciar pessoas, independente se pro bem ou pro mal. Tudo o que você mostra se torna lei para muitos que te acompanham. E com tanto poder e pouquíssima responsabilidade, o que você escolhe é mostrar crianças em traje de banho, expostas, dançando com pouca roupa. Então, gente, tem muitos conteúdos aqui no YouTube, inclusive, que é voltado para criança, que imagino eu que não são crianças que assistam. Tem vários documentários sobre a vida dessas crianças que chama Nascidos para Ser Viral, alguma coisa do tipo, eu vou mostrar aqui para vocês alguns. E o conteúdo tem muito isso, sabe? Em traje de banho, em pequenas roupas, ou talvez sem roupa, ou se sensualizando, ou fazendo aquele tipo de dança. E como o Felca falou no vídeo dele, isso daqui pra criança, ela só tá dançando. Mas isso pro adulto mal intencionado que está vendo, isso aqui não é só uma dança. Ele vai pegar o conteúdo dessas meninas, desses meninos, e vender em algum desses sites pra aquele tipo de pessoa que... Talvez eu não possa falar o nome aqui, mas vocês bem sabem. Roupa em ambientes adultos, com álcool, fazendo show seminua para adultos? Ah, mas não para sempre. As contas de Ítalo Santos e Camilinha acabam de ser desativadas e eles estão sendo investigados pelo Ministério Público. Mas é pouco. Além desses influenciadores pagarem, devemos cobrar em massa uma mudança nas redes sociais para que conteúdos como esse não sejam espalhados, permitidos, nem monetizados. Vai por mim, tira o dinheiro dessa galera que tudo que eles... Vocês já pararam pra pensar quantas dessas mulheres influencers que eu já citei em outros vídeos aqui parariam completamente a fonte de renda delas se não pudesse monetizar crianças? Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque o dinheiro delas vem só disso, é tendo filho monetizando, expondo as filhas monetizando. Enfim, vamos falar aqui sobre o assunto de que, como eu mostrei em outros vídeos, o Felca tá falando muito específico da parte de adultização, né? Você mostrar crianças em certo tipo, enfim, mas eu gosto de falar do todo, como essa exposição infantil que causa diversos problemas para uma criança. Você não escolheu estar ali na frente das câmeras. Ele colocou aquela psicóloga para falar lá no vídeo dele, mostrando os transtornos que essas crianças têm. Inclusive, ele cita, né, sobre o caso da Bel para meninas, que a Bel, ela veio, né, fazer vídeo e tal, falando sobre. E para mim, aquele vídeo dela meio que foi provando o que a psicóloga tinha dito. Porque você está dentro de um ambiente, inserido ali num lugar, e você não sabe muito bem o que está acontecendo. Óbvio, não tô na casa dela nem nada, mas eu acho muito problemático você estar expondo sua filha naquela situação desde muito pequenininha. E isso nos Estados Unidos eu ainda acho que é pior do que no Brasil, porque a monetização ainda é maior. Fazer na vida perde o sentido. Talvez a própria vida perde o sentido. É extremamente comum crianças que crescem nos holofotes tornarem-se adultos desfuncionais. A gente sabe disso, a gente observa isso e continua colocando crianças nos holofotes, antes mesmo delas terem idade suficiente para poder sequer escolher. Imagina um adulto entra num consultório psicológico e diz assim: eu quero fazer uma regressão, eu só quero saber como é ser criança. Isso acontece. Cabe a você que assiste esse vídeo a mudança. Não veja como fofinho uma criança dançando, se sexualizando. Veja como que é um roubo do tempo perdido. Ah, espera aí. Um roubo de um tempo que não volta mais. Se não existir punição, mais casos serão gerados e mais crianças serão traumatizadas. As redes são podres. O que mais me assusta não é uma pessoa filmar uma criança. O que assusta é ter quem veja. Como Martin Luther King dizia, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não assistam, não engajem, denunciem. Eu falo, mas influenciadores insistem em monetizar crianças. Ah, mas a criança que pediu, criança pede pra comer X. A responsabilidade é dos tutores. Quantas infâncias perdidas... E você, como uma pessoa de 30 anos, ou mais velha, ou mais nova que seja, você já parou pra pensar o quão problemático seria a sua vida como criança se você estivesse sendo filmado o tempo todo? Você ir no banheiro, você tirando a roupa, você rindo, você chorando, você com o namorado, você com isso, com isso. A sua vida inteira é televisionada para milhares de pessoas. 50 milhões de pessoas no Instagram que estão assistindo isso. Que são pessoas, como eu falo, omissas. Porque se você está assistindo esse tipo de conteúdo, você é omisso. E eu não canso de falar isso. Não é o silêncio dos bons. Foi o que eu falo sobre o silêncio dos bons. Mas eu falo muito sobre assim, você é realmente bom por estar assistindo esse tipo de conteúdo e estar dando dinheiro para esse tipo de pessoa? Não, porque eu sei que ele adora dar strike nos canais que falam dele. Então,
Vamos lá. Minhas crias, né, que passam boa parte do tempo comigo, boa parte com as mães sempre acompanharam tudo, inclusive as meninas. A maioria da repercussão que tem é da Ninha e Camila, porque vez ou outra acaba tendo algumas denúncias que o pessoal faz, achando que elas têm 13, 14. Vai falar aqui das meninas terem 13, 14 anos. Vocês acham que, por ser legal, uma pessoa de 30 namorar uma de 15, significa que isso é moral? Você acha normal uma pessoa adulta estar ali com uma criança? Porque pra mim é criança. Se você não é maior de idade, você é uma criança. Não importa você é adolescente que você seja. Todos nós já fomos adolescentes um dia, já tivemos namoradinhos, já vivemos nossas vidas. Mas o normal é você se relacionar com pessoas da sua idade. Não você ver uma vida precoce sendo exposta. Porque assim, eu tinha, sei lá, 17 anos de idade com o namorado, e a seguir, o meu namorado tinha a mesma idade que eu, seguia a nossa vida normal, a gente não estava se expondo, deitados numa cama, e algum adulto aparecia tirando a nossa roupa para poder mostrar para o Brasil inteiro. Porque é esse tipo de situação que eu tô falando. Então significa de porque a mãe dessas crianças emanciparam elas, que você pode fazer o que você quiser? De anos, e aí também que elas, né, mil coisa que vocês veem aí todos os dias. E quando acontece muita repercussão negativa, eu sempre sou acionado por um dos órgãos aí, igual recentemente aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu estava junto com as meninas, estava com Daninha, estava com Camila, as duas são emancipadas, elas podem frequentar. Viram? Emancipadas. Então significa que se você tem um filho e você emancipa seu filho de 12, 14 anos de idade, ele vai poder fazer tudo que ele quiser e tá ok, porque isso é legal. Então é aquela coisa que a gente bate na tecla de novo, né? É legal, as leis são feitas e blá, 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 mas nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cadê pra proteger essas crianças? E muito aquela coisa também, né? Que essas leis existem e estão aí pra isso, é que elas não são usadas ou advogados dessas pessoas acham brechas para poder usarem disso como artimanha. Então, já que se a lei não está sendo feita, cancela esta porcaria de monetização do vídeo dessas pessoas menores de idade e acabou. Vai ter gente aí que vai ficar passando fome, porque a vida da pessoa é monetizar criança, o tempo todo monetizando filho, monetizando sobrinho, monetizando não sei o quê. Ah, que pediu para mostrar. Então, se o teu filho vai pedir para comer pedra, tu vai dar pedra para criança. Não. Frequentar o lugar que elas quiserem, elas podem pegar o hotel que elas quiserem. As mães concordaram com isso. Eu tenho um bom relacionamento com todas as mães. Tudo que acontece na minha vida, na minha casa, que parem de achar que lá em casa, minha Nossa Senhora do Céu, tudo tem o consentimento das mães. Louca com isso aqui, louca. Assim, é uma das coisas que mais me estressa, me dá raiva no mundo. E eu fui no Instagram desse cidadão, porque acho que o Instagram dele só parou de funcionar no Brasil. Eu tô na Espanha, então aqui tá aberto o Instagram, né? Inclusive da menina lá, que tá com eles, que eu não irei citar o nome da cidadã, mas o Instagram deles tá funcionando aqui, eu fui lá no Instagram deles. As pessoas que eu seguia, que estavam seguindo ele e a menina, eu dei um follow em todas, e tirei do meu Instagram. Só não dei bloco porque eu tava com preguiça. Eu recomendo você fazer isso, inclusive. Eu não sei se foi a justiça que derrubou o perfil dele ou se foi ele que apagou. Eu acho que foi ele que apagou, tá? Mas recomendo você fazer isso. Faça isso. E agora eu quero mostrar outro vídeo aqui pra vocês que entra muito com o assunto que eu quero correlacionar, pra vocês verem que isso aqui não é besteira, não é do nada, não acaba nunca. É um trauma eterno. Vocês sabem que eu sempre falo da Piper, né? Eu já falei aqui da Piper 50 mil vezes. Essa menina tá no documentário da Netflix do Bad Influence. Eu vou mostrar pra vocês na tela que documentário é esse, que vocês ficam perguntando. Foi o que eu falo dele também. Foi a primeira coisa que eu assisti sobre esse tema. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Foi quando eu falei lá do vídeo das meninas que criam conteúdo na internet. E aí vocês podem pensar, Júlia, qual é a correlação disso? A correlação disso é toda. Essa Piper, essa menina, cresceu na internet, no YouTube, desde que ela era muito pequenininha. E aí a mãe dela foi exposta, teve aquele expose da mãe dela. A mãe dela vendia as calcinhas dessa menina usadas pra velhos. A mãe dessa menina praticava tipo de abuso com todas as crianças que estavam lá trabalhando com ela. Enfim, eu não acho que ela tá presa, mas eu gostaria muito que tivesse. Mas vamos lá, pra vocês verem como a lei é falha, né? Em todo lugar do mundo. Mas enfim, o que é que isso correlaciona com a venda de conteúdo adulto? A Piper, como ela cresceu na internet, completamente adultizada dessa forma, como eu falei, a Piper tá sendo usada como clickbait, uma isca, né? Meninas da Bop House. Aquela Bop House, já falei um vídeo aqui sobre, vou mostrar também na tela. Bop House é uma casa de meninas que estão lá nessa casa criando conteúdo. Botaram a Piper. A Piper, tipo assim, quando a Piper virar maior de idade, ela vai aqui vender conteúdo também. Aquela isca. E tem vários homens muito velhos falando, ai, Piper, vira logo maior de idade, não sei o que, pra você aparecer. A menina começou a aparecer na internet quando ela tinha 11 anos de idade. Aí fica falando que é criança que assiste esse tipo de conteúdo. Não é não. Não é criança que assiste esse tipo de conteúdo, não. A primeira coisa que faço é olhar os comentários, porque, claro, infelizmente, eu me importo com o que vocês pensam de mim e... às
As redes sociais apontam coisas sobre você que você nem sabia. Então você pensa, eu comecei a criar conteúdo na internet sobre pessoa adulta há 1 ano, mais ou menos. Lá no Instagram eu criei conteúdo de viagem e foi o primeiro conteúdo que veio uma onda de hate. Eram muitas pessoas me xingando, falando que eu tava mentindo, que eu era mentirosa, pessoas me ofendendo pessoalmente. Um cara começou a falar, você está morando nos Estados Unidos porque você faz programa, você só tá isso porque você faz programa, enfim. Várias pessoas me atacando pessoalmente. Eu sou adulta. Então vocês conseguem imaginar que é pra uma criança ficar ouvindo o tempo todo que você é feia, que você tem a testa grande, que seu cabelo é feio, que você é isso, que você é aquilo, seu peito é pequeno. Criança ouvindo isso. Vocês pensam o que que dá na cabeça dessa menina aqui? Cresce completamente traumatizada, como o Felca já falou, não tem mais uma vida normal nunca, e vai ficar repetindo os erros. Vocês sabem que apareceu o vídeo lá da Bel pra meninas, né, defendendo a mãe dela, a situação toda e tal. É basicamente o que a psicóloga falou, você que tá dentro daquela situação, você não tá muito inteirado do que acontece, você fica repetindo aquilo como se estivesse tudo bem. Piper também. Piper, a mãe dela, fez tudo o que fez com ela e com as outras pessoas. Piper toda hora fica falando que minha mãe é maravilhosa, minha mãe é ótima. Não tô falando que é a mesma situação, tá? Não conheço o conteúdo da Bel, não sei nada disso, mas o que eu sei é que não exponha as crianças na internet. Isso por si já é completamente errado. Agora eu acho que minha testa é grande porque recebi um comentário sobre isso. Sabe? Agora eu acho que pareço um homem porque recebi um comentário sobre isso. Mas não importa, porque a beleza não importa. É claro que importa, porque ela tá chorando. Então vocês percebem que isso aqui já é um efeito da adultização constante. Essa menina cresceu na frente das câmeras, cresceu sendo mostrada, cresceu sendo sem roupa, cresceu em todos os momentos a mãe dela filmando ela não sabe o que é ter um momento sem ser filmado. Eu genuinamente acredito que Piper e essas meninas todas, esse pessoal que tá o tempo todo postando stories, não tem vida. Porque eu falo pra vocês, eu posto 10 stories, eu fico cansada. Agora tu imagina o que é postar a vida inteira, o tempo todo no Instagram. Você não tem vida, cara, é uma criança. Olhem só, é esse documentário aqui da Netflix, tá? É que aqui a minha Netflix tá em inglês. Enfim, contando a história da Piper. Recomendo muito vocês assistirem, é Má Influência. Ó, pra vocês saberem, eu tenho esse vídeo aqui que eu falo sobre isso, que é a vida sombria das crianças influencers, que eu falo especificamente sobre crianças influencers e contando sobre elas, como é essa exposição que causa essas crianças. Mas eu tenho esse daqui, ó, específico, que é falando sobre como as influências estão aumentando a exposição do próprio corpo e o caso da Bob House, que eu falo muito sobre a Piper nesse vídeo aqui, e sobre como tudo leva à consequência dessas meninas estarem adultas, completamente problemáticas e sem ter noção nenhuma do mundo. Ai, porque o Felca denunciou a adultização dos menores de idade na internet, mas eu tinha falado primeiro. Eu falei primeiro que o Felca, mas ninguém me deu atenção. A minha alegria durou pouco, porque eu tava tão feliz quando eu vi que o pessoal tava repercutindo o vídeo do Felca, que foi quase 1 hora, denunciando criadores de conteúdo que exploram e adultizam menores de idade. E finalmente alguém deu atenção para isso. E aí, em vez das pessoas focarem em cancelar essas contas que fazem isso e pedir para o Ministério Público mais atenção, as pessoas estão brigando para saber quem falou primeiro. Um monte de influenciador tendo ataque de pelanca aqui nessa rede. Exatamente o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Eu falei, não importa quem falou primeiro, não importa quem falou por último, não importa nada. O que importa é que isso aqui nunca é suficiente ser falado, nunca. As pessoas não podem esquecer disso. O Felca é um influenciador gigantesco, uma pessoa daquele tamanho saiu da bolha. Você vai na rua, no Brasil que seja, tinha muita gente assistindo esse vídeo, é isso que importa, isso precisa ser visto. Mais que nos meus vídeos eu faço uma pesquisa sobre, eu não faço só react, né? Eu falo pra vocês, eu pesquiso antes. Esse vídeo aqui eu tô fazendo tudo falando, simplesmente falando, eu liguei a câmera e comecei a falar. Mas é muito raramente que eu vou fazer isso, tudo eu pesquiso antes, eu não faço só react. E tá tudo bem se você fizer só react, não tem problema algum. O negócio é que Felca, ele fez um vídeo com quase um documentário, foram meses e meses de pesquisa. A pessoa que está completamente preparada juridicamente, uma pessoa que sabe as consequências daquilo, uma pessoa que está com medo de andar na rua, porque ele sabia que isso ia acontecer. Quando o Felca disse ninguém falou sobre isso antes, não é querendo falar que você, que é influencer menor, eu e tal, não falou disso antes, porque o Felca tem... Quantos seguidores o Felca tem? 10 milhões? Por aí, né? Enfim. É um influencer gigantesco. Quando ele fala que ninguém falou sobre isso, são influencers grandes que nem ele. Não nós, influencers pequenos, porque a gente não tem relevância igual as pessoas têm. Nós estamos aqui, querendo ou não, dentro de uma bolha. Felca estourou essa bolha. E ele sempre estoura, porque ele é gigante. Então, quando ele fala sobre isso, não é pra gente se sentir ofendido ou que ninguém falou sobre isso antes. É só que nós não somos grandes igual o Felca. E é muito bom a pessoa daquele tamanho falar sobre isso. Era isso que ele queria, que mais gente falasse. Entendeu? Outras redes também. Ai, porque eu falei primeiro que o Felca. Ai, porque ninguém me deu atenção. Meu mano, não é o tipo de assunto que você grava vídeo visando lucro.
Esse assunto é sobre a proteção de crianças e adolescentes, que é uma obrigação social. Vocês só estão esfregando na cara de todo mundo que toda a merda de conteúdo que vocês fazem é pensando em monetizar e mais nada. Em vez de ficar feliz que o assunto tomou uma proporção... Exatamente isso. Inclusive, acho que esse tipo de vídeo nem pode ser monetizado. Porque é passar informação. Entendeu? Então, gente, não é pra ficar se doendo e nada, é pro assunto ser falado, porque é muito mais que isso. Mais o vídeo do Felca pra vocês. Sabem a Camilinha, trazida por ele como exemplo de adultização e erotização na infância e na adolescência? Então, no começo desse ano, o Ítalo Santos anunciou que a Camilinha, então com 17 anos, estava grávida. O pai, o irmão do Ítalo Santos, também com 17 anos. E é aqui que eu queria me aprofundar e trazer alguns outros pontos. Assim, vamos lá. Esse tipo de caso aqui, desse caso que aconteceu, eu nem acho que isso tenha sido real, tá? Realmente, eu não consigo acreditar em nada, já que esse tipo de gente faz tanto conteúdo pra engajar, que eu não consigo nem acreditar que seja real. E se for, eu não quero pensar. Se for real, não quero pensar. Esse debate. A gente tá falando sim de adultização, mas sobretudo de como a internet virou um prato cheio para manutenção dessa cultura que normaliza a objetificação e a exploração do corpo das mulheres e principalmente de meninas. Um dado para vocês, quando o conteúdo sexualizado na internet envolve crianças, cerca de 80% retrata meninas, muitas vezes em idade pré-puberdade. Meu nome é Giovana Abreu, eu sou psicóloga formada pela USP, sou feminista e hoje eu queria trazer alguns dados e uma perspectiva de gênero para complementar o primoroso documentário feito pelo Felca no YouTube. Quando eu pesquisei o perfil do Ítalo, gente, alguns meses atrás, para entender o que era isso, eu fiquei muito chocada, não só com tudo que o Felca mostrou. Eu vou ser bem sincera pra vocês, tá? Que antes de tudo isso do Felca, eu não fazia ideia de quem era essa pessoa. E eu me senti muito honrada por não fazer ideia de quem era essa pessoa. Eu não gosto nem de citar o nome, como vocês podem ver, mas eu não fazia ideia de quem era. E eu fiquei muito feliz por não saber. E agora que eu sei, eu tenho que aturar, viver no mesmo mundo que esse cidadão, mas ok. Mas também com várias fotos e vídeos dessas meninas em leitos hospitalares com monitores cardíacos, seja em cirurgias ou anunciando que estavam grávidas. Ou depois sofrendo luto de uma perda gestacional. Ao que eu entendi, além da Camilinha, outras 4 meninas da turma do Ítalo tiveram eventualmente um anúncio de gravidez. Esse conteúdo sendo... Que é real. Deve ser, né? Porque ela pesquisou claramente, ela pesquisou Giovana, né? Enfim, meu Deus do céu. Consumido por mais de 35 milhões de seguidores. Sim, crianças, adolescentes, pedos, mas também adultas e adultos normalizando. Então, gente, é isso que eu falo pra vocês. Porque assim, ó, é questão de ter ali... O problema é que tem pessoas normais, como a sua mãe, ou a sua tia, ou a sua prima, a pessoa do seu trabalho assistindo isso, dando público pra isso, porque não é só pessoas mal intencionadas que vão assistir isso, são pessoas comuns, em sua grande maioria, que assistem isso e que acham normal. Tá aí o problema que eu falo da omissão, que também deveria ser crime. Esse conteúdo que vai desde erotização da infância e adolescência até gravidez na adolescência. E aí, gente, eu só conseguia pensar, como é que essas pessoas estavam normalizando isso? E pra mim a resposta mais óbvia é porque a gente vive num país onde a desigualdade social, a falta de educação sexual e o machismo sempre ceifaram a infância e a adolescência, seja pelo trabalho infantil. Eu já mostrei, eu acho que no Brasil essa situação é pior, eu não sei, falando em questão de dinheiro igual eu falo, né, porque essas coisas, esses casos gigantescos que eu já mostrei aqui nesses últimos 2 vídeos que eu fiz são sobre casos gringos, mas como as minhas pesquisas eram baseadas em coisas dos Estados Unidos ou, enfim, de fora do Brasil no geral, é muito problemático também, tá? Não fiquem achando que é só no Brasil isso aqui não, pela gravidez da adolescência, pela violência sexual ou estupro. E uma série de outras formas de adultização. Afinal, a gente vive num país que, por dia, 40 meninas menores de 14 anos se tornam mães. De menores de 19 anos, são 900 partos por dia. Se a gente falar em violência sexual, 77% dos estupros são cometidos contra crianças e adolescentes. E principalmente até 13 anos. E desses, 86%. É muito triste, gente. Eu já citei aqui pra vocês sobre isso, né? De quando você é uma menina, e igual eu falei, né? Mais cedo, você é uma menina, quanto mais nova você é, mais as pessoas vão te ir na rua. Você vai crescendo e você perde o valor para esses homens. Então,
Tá aqui os dados. Contra meninas. O algoritmo P, gente, mostrado pelo Felca, tem a mesma raiz que esses dados que eu acabei de mostrar. Então, a exploração dos corpos de crianças e adolescentes e a violência sexual saiu da dark web ou de dentro das casas e chegou até os feeds de milhares de crianças e adolescentes das redes sociais, e é mais uma forma que o machismo criou de potencializar a exploração e machucar essas crianças e adolescentes. A gente sabe que rede social não é lugar para criança nem para adolescente não supervisionado, mas não é o caso que o Felca falou no vídeo dele, né? Não lembro a frase exatamente, mas era assim: você deixar o seu filho com o celular na mão sem supervisão é como se você estivesse na Praça da Sé esperando um monte de coisas para ser assaltado. Você vai ser assaltado. Então, o que eu posso dizer é que muita gente fala: ah, mas eu não tenho um tempo, não sei o quê. Gente, nós, né, que crescemos sem a internet, nós somos criados sem ela. De alguma forma, nossos pais nos criaram. Então, eu tenho certeza que você consegue criar o seu filho sem dar um celular na mão dele, tá? Eu entendo que nem todo mundo tem tempo e tal, mas se você for dar, esteja presente, esteja perto, supervisionando o que essa criança está fazendo. Acontece na realidade, né? 88% dos jovens de 9 a 17 anos têm perfil nas redes sociais no Brasil. E um estudo internacional recente, inclusive, estimou que 1 em cada 12 crianças no mundo já foi vítima de exploração ou sexual online. O caso do Ítalo Santos e todos trazidos pelo Felca são exemplos de um problema gigantesco. Enquanto as Big Techs falham enormemente na moderação e o poder público parece não atuar em casos como esse, vide a necessidade do vídeo do Felca para eles fazerem alguma coisa, milhões de crianças e adolescentes continuam expostos na internet, fortalecendo não só a adultização e a perda importante de etapas da infância e da adolescência, como a ocorrência desses crimes. E é fundamental a gente lembrar que tudo isso, gente, está inserido nessa estrutura social que historicamente objetifica e controla o corpo feminino e coloca o homem em posição de dominação, que se amplifica enormemente na internet e que faz a gente sentir que a gente não está evoluindo em nada, muito pelo contrário, que a gente está evoluindo. E para falar com vocês sobre isso, eu quero muito bater na tecla que eu sempre falo aqui do livro Máquina do Caos para vocês entenderem isso do algoritmo, porque em algum capítulo do livro, eu não lembro exatamente qual era a Big Tech, mas o autor do livro foi entrevistar as pessoas para entender o algoritmo e as pessoas lá de dentro falaram que eles não fazem mais ideia de como o algoritmo funciona, coisa que está completamente perdida. O Felca mostrou ali como funciona, só que as pessoas que estão trabalhando ali dentro acham que é muito mais complexo do que a gente realmente acha que é. Então pesquisem sobre. Você sabe inglês, tem o livro Girls Gone Wild, que fala muito sobre aquele caso que eu falei da correlação de meninas que estão sempre expostas na infância, adultizadas, e quando elas crescem que elas vão fazer programa ou coisa do tipo, ou vender conteúdo que seja. Então, é um assunto muito complexo, muito problemático. Eu espero de coração que você não siga essas pessoas, tá? Não dá engajamento pra isso. Eu sempre falo isso, não deixe essas pessoas ganharem dinheiro em cima de você assistindo, tá? É o nosso papel aqui e também é o nosso papel denunciar. Então, pra qualquer tipo de denúncia, você pode ligar 100, você pode estar denunciando qualquer coisa que aconteça, inclusive esses casos que a gente vê na internet, tá? Que foi uma coisa que eu acho muito sensato a gente fazer sempre que a gente vê, ou perto de você, ou alguma coisa que você saiba, porque talvez a gente pode estar regredindo como sociedade, mas se a gente continuar nesse passo da gente acordar, talvez ainda ache solução.